entregar ao Senhor Jesus, se lançar aos pés do Senhor Jesus. E uma das coisas que mais agrada a Deus é quando a pessoa sacrifica no altar dele a sua vida, abrindo mão, né, dos seus prazeres carnais para fazer a vontade de Deus. E são inúmeras passagens que mostram a satisfação de Deus quando uma pessoa toma uma atitude, quando ela renuncia os seus desejos para fazer a vontade de Deus. Ele se agrada plenamente daquela pessoa. Eu tenho uma palavra aqui para a gente meditar nela, está em Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Olha só que coisa interessante. Disse o Senhor, né? Disse o Senhor. Ele diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Olha só que coisa linda. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo diante, subiu em um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar Jesus. Uma figueira brava, né? Em outras traduções dizem uma figueira brava, para ver, porque sabia que por ali passava o Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. E ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvi dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então lhe disse o Senhor Jesus: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este, filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Diga graças a Deus. Olha que coisa maravilhosa, linda essa palavra. Porque quando Zaqueu ele se propõe conhecer Jesus, ele já começa ali a fazer um sacrifício, porque havia uma grande multidão, né? E ele era baixinho, né, de pequena estatura, não tinha como ver o Senhor Jesus, e sobre numa figueira brava, né? E quem não conhece, a figueira era brava por quê? Porque ela tinha os espinhos, ela era cheia de espinhos. Mas Zaqueu queria tanto, mas tanto ver o Senhor Jesus, conhecer aquele homem que todos diziam que era filho de Deus, que ele fez o sacrifício dele para ver o Senhor Jesus. E então ele sobe nessa figueira brava. E o Senhor Jesus, passando por ali, olhou, né, para cima e disse: Zaqueu, desce daí, porque hoje me convém ficar na sua casa. Olha só que coisa linda. Olha que coisa linda. E aí Zaqueu, então, desce depressa daquela figueira brava. Olha a vontade que ele tinha de conhecer o Senhor Jesus. Desce depressa, leva o Senhor Jesus para a casa dele. E lá, Zaqueu, então, é tocado pelo Espírito Santo e disse o seguinte: olha, eu vou pegar metade do que eu tenho e vou dar aos pobres, e se eu roubei alguma coisa de alguém, porque Zaqueu era cobrador de impostos, né? Então provavelmente ele foi injusto com muitas pessoas. Ele disse: se eu roubei alguém, vou restituir
4 vezes mais. Olha que coisa linda. E o Senhor Jesus, então, admirando-se daquela fé, daquela atitude que Zaqueu tomou, né, disse para ele: hoje houve salvação nessa casa e na sua vida. Então, meu amigo, minha amiga, como é importante uma pessoa tomar uma atitude de fé, de ter um encontro com o Senhor Jesus. Como é importante isso? Eu vejo as pessoas falando: eu amo Deus, eu amo o Senhor Jesus, não vivo sem Ele, mas vive na prática do pecado, vive, né, fazendo tudo de errado. Eu não entendo como uma pessoa diz que ama o Senhor Jesus e não toma uma atitude de mudar. E eu não estou falando só de pessoas que ainda não tomaram uma posição de fé. Eu falo também de pessoas que estão dentro da igreja, poxa, que já estão anos dentro da igreja e não tomam uma atitude de fé, não toma uma atitude de mudar a vida delas. Elas estão no pecado já há anos, sabem que estão no pecado, mas não faz nenhum sacrifício para tentar mudar essa situação. E aí, quer que Deus o abençoe. Deus, ele se agrada de pessoas que abrem o seu coração, que deixam ele entrar, que tomam atitude de mudar a vida dela. Eu sempre lembro de quando eu cheguei na igreja, cheio de pecados, cheio de problemas, uma pessoa rancorosa, que tinha um coração mau, que, poxa, brigava, que odiava, que fazia as coisas erradas. E quando eu conheci o Senhor Jesus, eu disse: olha, a partir de hoje, eu lembro como se fosse agora, eu entrando na igreja, todo endemoniado, cabeludo, viciado, todo arrebentado. Eu lembro como se fosse hoje, como se fosse hoje. Eu entrei na igreja, vi o homem de Deus pregando, revoltado, queria pegar aquele homem de Deus e acabar com ele, tá certo? Mas eu queria conhecer Jesus. E fiquei ali, fui resistindo às tentações de Satanás, ele mandando eu sair da igreja, mandando eu ir embora, falando para ele para eu ter raiva daquele pastor. Eu queria pegar aquele pastor, estava doido para ir lá no altar e arrebentar ele. Mas eu fui ali com um propósito, eu fui ali para conhecer um Deus que fez os céus e a terra, porque os deuses que eu conhecia desse mundo não mudavam a minha vida, não mudava. Eu conheci Deus A, Deus B, Deus C, eu fazia oferenda para A, para B, para C, fazia um monte de coisa e minha vida não mudava. Então eu tinha sede de conhecer um Deus que me trouxesse paz, que me libertasse daquela situação. Eu não aguentava mais viver daquele jeito. Então eu fiz um sacrifício tremendo, tremendo. Foi eu sair da minha casa. Eu fui sozinho, meu amigo, minha amiga. Eu fui sozinho para a igreja. Eu lembro disso, como se fosse hoje. Porque a pessoa que me evangelizou, ele não acreditou que eu iria para a igreja. Ele não acreditou, não foi na minha casa me buscar. Ele disse: vou lá te buscar. Não foi. E eu, doido para conhecer Jesus, sair daquela vida, tomei uma posição de ir para a igreja. Mesma coisa que fez Zaqueu. E Zaqueu ainda fez um sacrifício até maior, né? Subiu numa figueira brava, cheia de espinho, para conhecer o Senhor Jesus. E eu lembro que quando cheguei lá, que o pastor começou a pregar, e aí a reunião continuando, e eu falei: se esse Deus realmente existe, se ele mudar minha vida, eu sirvo ele. E aí Deus falou ao meu coração. Ele viu a sinceridade do meu coração. E quando eu fui no altar e disse: olha, eu aceito o Senhor como o meu único Salvador, e a partir de hoje eu não ponho mais nada no meu corpo de droga, eu não vou mais mentir, eu não vou mais prostituir, eu não vou fazer mais porcaria nenhuma, mas eu quero ver se o Senhor é Deus. E Deus viu a sinceridade do meu coração, como Zaqueu fez. E aí eu recebi de Deus a força, a luz, e Satanás já não podia tocar mais na minha vida. Então Deus, ele se agrada de pessoas que sacrificam. Ele se agrada de pessoas que põem a vida no altar, que são fiel às coisas deles, né, que fogem da aparência do mal. Quando uma pessoa está realmente decidida de mudar a vida dela, ela faz um sacrifício. Você vê que Zaqueu, ele provavelmente não aguentava mais viver daquela forma. Não aguentava mais. E aí, poxa, a fama do Senhor Jesus, né, corria por todo o país, e ele então queria conhecer esse homem que diziam que era filho de Deus, que curava, que libertava, que salvava, e ele fez o sacrifício dele. Então Zaqueu estava desesperadamente
querendo encontrar felicidade, querendo encontrar paz, querendo encontrar uma mudança na vida dele. E quando ele teve essa oportunidade, porque ele soube que o Senhor Jesus ia passar por ali, ele agarrou isso com toda a força dele. E aí teve um encontro com o Senhor Jesus. Ao ponto dele falar, olha, eu vou pegar metade do que eu tenho. Jesus não pediu isso a ele. O Senhor Jesus não pede nada a ninguém. Isso, quem faz é a pessoa, né? Eu sempre digo que tem coisas que somos nós que temos que fazer. E tem coisas que é Deus que vai fazer. O possível nós fazemos. O impossível Deus faz. Então uma pessoa, quando ela quer uma mudança na vida dela, quando ela quer um milagre na vida dela, ela tem que fazer a parte dela. E a parte da pessoa é fazer como Zaqueu fez. Abrir mão da própria vida, né? Largar o pecado, largar aquelas coisas que ele fazia para ter um encontro com o Senhor Jesus. E o exemplo, né, maravilhoso de Zaqueu, poxa, foi tão grande que chamou a atenção do Senhor Jesus. Porque ali tinha milhares e milhares de pessoas que estavam acompanhando o Senhor Jesus. Mas Zaqueu é que chamou a atenção dele, porque Zaqueu já tinha no coração dele, olha, meu amigo, minha amiga, em nome de Jesus, não adianta a gente falar, palavras são jogadas ao vento, mas é aqui que o Senhor Jesus vai olhar a gente. Você pode até ter boas palavras, né? Saber falar bonito, tu ora bonito, mas se o seu coração, o teu coração não tem essas palavras, não expressa todo esse sentimento para o Senhor Jesus, não muda, não adianta. Não adianta, a pessoa pode ficar na igreja a vida inteira, mas não vai mudar, ela vai viver sempre uma vida amarrada, sempre uma vida, né, atribulada, sempre uma vida de sofrimento. Por quê? Porque não abre o coração, não renuncia o pecado. A pessoa sabe o que ela está fazendo não é bom, né? Ela sabe disso. Ela sabe que ela está cometendo pecado, ela sabe que o que ela está fazendo não agrada a Deus, mas ela não luta para sair daquilo. Pelo contrário, ela pede para Deus tirar dela. Eu ouço muito isso. Ô bispo, pede a Deus para tirar de mim esse pecado, a mentira, né? Pede a Deus para tirar de mim essa vontade por homens. Mulheres falam assim, né? E mulheres, homens falam de mulheres também, falam para tirar essas mulheres do meu caminho. Não é Deus que faz isso, é a pessoa. A pessoa que tem que dizer não. Tá certo? Não é Deus, as pessoas confundem isso e aí fica a vida inteira esperando em Deus. Você já deve ter ouvido falar disso. Eu estou esperando em Deus mudar essa situação. Não vai mudar, caramba. Porque tem coisas que somos nós que fazemos. Você vê que Zaqueu, ele propôs no coração de acertar o que ele estava fazendo de errado. Ele propôs, ele falou, não, peraí, eu vou restituir aos pobres, né? Vou dar metade do que eu tenho para os pobres e vou restituir aqueles que eu defraudei. E não vou uma só vez, vai ser 4 vezes. Quer dizer, Zaqueu estava tão convicto de que ele precisava de mudar, que ele tomou a posição dele, ele tomou a atitude dele, ele sacrificou tudo. Ele sacrificou tudo aos pés do Senhor Jesus. E aí o Senhor Jesus, né, faz daquela palavra maravilhosa que todos nós queremos receber, né? Houve salvação nessa casa, né? E na vida de Zaqueu. Então, para uma pessoa alcançar um milagre na família, um milagre na vida financeira, na saúde, na vida espiritual, ela tem que abrir mão do pecado. Tem que abrir mão. Se está em um namoro esquentado, tem que parar. Porque senão Satanás vai continuar. E outra coisa, vou logo deixar aqui claro. Às vezes as pessoas têm a sensação do bem-estar. Está no pecado e aparentemente parece que está indo tudo bem. Não está. Por detrás o diabo está armando a cilada e vai derrubar feio. Olha, nós temos exemplo na Bíblia em questão de Eva, do filho pródigo, né, do próprio Judas, que estava ali vendendo o Senhor Jesus. Todo mundo conhece essa história, por 30 moedas de prata. E no final veio a morte. No final veio a morte. Né? Eva saiu do paraíso. Né? E assim, são muitos exemplos que nós temos na Bíblia. Então, não se engane. Não se engane.
O pecado, o salário dele é a morte, disse o Senhor Jesus. Então, se você está adulterando, olhando para a mulher dos outros, ou para o homem dos outros, ou desejando as coisas dos outros, ou tem mágoa de alguém, ressentimento, tá certo? Se você está fazendo coisas que não convém, que você sabe que o Espírito Santo está dizendo para você que está errado, se você não se livrar disso, continuar, você pode ter certeza que lá na frente você vai levar um tombo feio. Porque o diabo ele não tem misericórdia de ninguém, mas o Senhor Jesus tem. E o Senhor Jesus tem tanta misericórdia que ele está dizendo, se você se arrepender hoje e sair desses pecados que você já sabe que está fazendo, eu vou ser contigo. Então, depende muito da pessoa, muito da pessoa. Eu conheço cristãos, que estão na igreja, que não são dizimistas, que não são ofertantes, que mente, que xinga. Meu Deus do céu, palavrão é uma coisa diabólica. Mas tem um monte de cristão que xinga e abre a boca desse tamanho para falar os palavrões. Aí você me diz, o próprio Senhor Jesus disse que de uma fonte limpa não pode jorrar água suja. E como, então, uma pessoa que se diz estar na igreja, se diz servir a Jesus, xinga, mente, rouba, adultera, cobiça a mulher dos outros, o homem dos outros, as coisas dos outros, tem mágoa, tem ressentimento. Uma pessoa dessa pode ter Jesus, se Jesus é a fonte da água limpa. Entende? Sim ou não? Então, o grande exemplo para uma pessoa que quer ter um encontro com o Senhor Jesus e quer ter uma vida abençoada, está aqui, ó. Um deles é Zaqueu. É Zaqueu. O cara era rico, meu. O cara tinha tudo. O cara era o chefe lá da sinagoga, andava no meio. O cara tinha posição, mas ele preferiu abrir mão de tudo isso para servir o Senhor Jesus. E aí eu te pergunto, será que você teria coragem, como Zaqueu, de abrir mão desse pecado que você vive para fazer a vontade do Senhor? Será? Será que você teria coragem de abrir mão e sacrificar sua vida no altar de Deus? Zaqueu não sacrificou só a vida dele, mas também ofertou ao Senhor, ofertou a obra de Deus. E é isso que falta em muitas pessoas. E digo aqui, sem errar, eu digo uma coisa aqui sem errar. Os grandes problemas dentro da igreja, com aqueles que já servem ao Senhor, que são batizados, que tomam ceia, E a Bíblia diz que aquele que toma ceia indignamente traz para si maldição. Tem um monte de gente fazendo coisa errada, O pastor não vê, mas Deus está vendo. E aí tomam ceia, tá certo? A Bíblia diz que aqueles que tomam ceia indignamente, vem sobre eles a maldição. E por causa disso, muitos são enfermos na casa do Senhor. Então, a pessoa que não é dizimista, não é ofertante, não vive uma vida correta, tá certo? Fora da igreja faz tudo de errado, vai para as noitadas, E faz tudo que não agrada a Deus. Essas pessoas, elas estão definhando, a cada dia estão definhando. Mas ela acha que está tudo bem. Não, está tudo bem, está tranquilo. A pessoa só acha que está ruim quando ela chega no fundo do poço, Chega no fundo do poço. Mas a vida da pessoa não anda. Ela tem um relacionamento destruído, tem uma família destruída. A vida sentimental dela nunca é boa. Hoje ela está com uma, amanhã está com outra, amanhã está com outra, amanhã está com outra, amanhã está com outra. Ela nunca se firma no seu relacionamento. Tá entendendo, sim ou não? A vida financeira dessa pessoa é uma porcaria. Ela não consegue nenhum trabalho, ela não consegue se firmar em nada. É uma porcaria, tá certo? A vida espiritual, ela anda atribulada, vê vulto, tem medo de tudo, A saúde dela só vive tomando remédio, só vive passando mal, só vive operando, só vive fazendo um monte de coisa. Então, isso indica que essa pessoa, elas não estão firmes com Deus, porque fazem tudo de errado. Se você quer mudar a sua vida, o exemplo é esse aqui, olha. O exemplo é esse aqui, entrega o seu caminho ao Senhor, entrega a sua vida, foge da aparência do mal, faz a vontade de Deus. E eu te garanto que você vai ter uma vida abençoada. Em nome de quem? Isso aí, em nome do Senhor Jesus. Tá entendendo? Só depende de você, não depende de ninguém. Tem gente que fica esperando, espera em Deus, espera no fulano, espera no Beltrano, espera no Cicrano. Não vai mudar a sua vida. Não vai.
A única pessoa que pode mudar sua vida é você mesmo em Cristo Jesus. Mas precisa que você creia que Ele vai mudar essa situação. Porque é outro problema, é outro problema. Porque muitas pessoas cometem todos os delitos da fé. Porque ela não crê no Senhor Jesus de fato. Porque se ela cresce no Senhor Jesus de fato, se ela cresce que Ele ia dar uma família abençoada, que Ele vai dar uma vida financeira abençoada, que Ele vai dar saúde, que Ele vai fazer, né, vai cumprir com as promessas que Ele fez na Bíblia, a pessoa não vai dar brecha para Satanás. Mas por elas não confiarem de fato no Senhor Jesus, não crer de fato nele, né, elas acabam praticando o pecado e com isso Satanás destrói a vida de uma pessoa. E mesmo ela dentro da igreja. Mesmo ela dentro da igreja. Mesmo ela dentro da igreja. Jesus disse, o próprio Senhor Jesus disse, olha, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então, se uma pessoa está dentro da igreja e a vida dela está toda destruída, é porque Satanás está ali atrás. Mas para que Satanás esteja atrás dessa situação, depende muito da pessoa que está dando brecha para ele entrar. Entende? A pessoa, nós, tanto deixamos Deus entrar, como também deixamos o diabo. Como que nós deixamos Deus entrar? O exemplo de Zaqueu, buscar ele, entregar, se lançar aos pés dele. Como que uma pessoa dá brecha para o diabo? Indo para prostituição, para mentira, roubando, não sendo dizimista, não sendo ofertante, falando mal, né, de todo mundo, mágoa, ressentimento, etc, etc, etc. Se uma pessoa, ela não abre mão disso, então ela serve mais ao diabo do que ao Senhor Jesus. Isso é bíblico, tá certo? O Senhor Jesus disse assim uma certa vez, eu sou a luz. Aqueles que andam comigo não andam em trevas. E aqueles que andam comigo não andam na prática do pecado. Olha, que Deus abençoe você. Vou deixar aqui essa palavra para o seu coração. Eu vou orar por você, vou jejuar pela sua vida, para que você que queira de fato uma mudança, venha ter resposta ainda hoje do milagre na sua vida. Tá certo? Vou fazer uma oração aqui agora. Se você quiser acompanhar essa oração, por favor, põe sua mão aí perto, né, da tela onde você está me assistindo e eu vou fazer uma oração por você. Põe sua mão junto com a minha, vamos orar ao nosso Deus. Grandioso Deus, a tua palavra foi pregada para milhares de pessoas. Meu Deus, mas nesse momento, sabendo que tem muitas pessoas fracas, que não estão tendo força para se libertar, para sair do pecado, para se livrar disso, eu estendo as minhas mãos, Senhor Jesus, mas que elas sejam as tuas mãos. E todas as pessoas que tocarem nessa mão, Senhor, meu Deus, que elas venham ser impactadas pelo teu Espírito e venham ser libertas, meu Pai, de toda, mas toda opressão maligna do diabo. Amarra esses demônios, Senhor, que tem atuado nessas vidas, seja ele católico, espírita, seja ele cristão, seja ele evangélico. Meu Pai, não importa. Meu Pai, essa pessoa que está botando a mão agora nessa tela, meu Deus, que ela venha sentir o fogo do teu altar passando na vida dela e desfazendo toda a obra de Satanás. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus. E aqueles, meu Deus, que agora, meu Deus, abrirem a sua boca e disserem, eu te aceito como único Salvador, meu Pai, receba essas pessoas, pois assim eu te peço, em nome de Jesus. E todos digam amém e digam graças a Deus. Amém? Olha, que Deus te abençoe. Continue assistindo as pregações que eu tenho feito. Compartilhe. Entre no meu canal no YouTube, Bispo Renato de Souza. Se inscreva ali no canal, deixa seu like, eu ganho pontuação no YouTube e com isso o canal pode ser expandido para milhares e milhares de pessoas, né, pelo mundo afora. Então me ajude a compartilhar, tá certo? Para a gente assim alcançar outras pessoas e elas também receberem essa palavra e serem salvas, serem libertas, serem curadas, né? Para Deus abençoar essas vidas, tá certo? Olha, fique na paz e que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus.